Boa noite. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida. Por ano, este número chega a 1 milhão. São mais vítimas do que todas as guerras, conflitos e homicídios somados. No Brasil, os índices são abaixo da média mundial. 5,8 suicídios para 100 mil habitantes. Lá fora, são 12 para cada 100 mil. Mas o momento é delicado. A cada ano, os números sobem. Entre os homens, o aumento chega a 28%. Aqui, todos os dias, 31 pessoas tiram a própria vida. A informação é do Ministério da Saúde. Talvez você nunca tenha ouvido falar nesses dados. Isso porque o assunto está sempre encoberto por muito silêncio. Sem dúvida, é no mínimo intrigante compreender as razões que levam alguém a tirar a própria vida. Mas, ao mesmo tempo, falar abertamente sobre o tema é a principal forma de combate. Por isso, o Opinião Pernambuco de hoje vai discutir saúde mental e prevenção do suicídio. Convidamos Silvio Ferreira, psicólogo, Isabel Melo, vice-coordenadora do Centro de Valorização da Vida, e Everton Botelho, neuropsiquiatra. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Boa noite, muito bem-vindos hoje à Opinião Pernambuco, que traz esse tema que precisa ser tão abordado, não é verdade? Doutor Silvio. Eu gostaria de começar perguntando o seguinte: alguém que se suicida é, antes de tudo, alguém que está passando por um sofrimento muito intenso e tem a ideia de que não vai sair dele? A ideia, o sentimento é de que não existe luz no fim do túnel. A pessoa está tão presa, tão envolta naquilo que são os seus conflitos, os seus dramas, e que faz com que ela perca o interesse em viver. A vida, que para cada um de nós ela é uma motivação constante e diária, pouco a pouco, em geral, para essas pessoas que são acometidas de uma ideação suicida, elas vão perdendo o interesse pela vida. A vida vai deixando de ter, em geral, o que tem um sentido. O sentido de acordar de manhã, escovar os dentes, tomar um café, sair mesmo que nas pressas, ir para o trabalho. Você ficar em casa, fazer as atividades que a vida exige que sejam feitas como atividades cotidianas. As pessoas submetidas a uma situação intensa de conflito com a ideação suicida, a vida vai perdendo a razão de ser naquilo que são os seus múltiplos sentidos. Então, vai sendo esvaziada. E são os sentidos da vida que nos fazem com que a gente consiga ver a vida de algum modo na perspectiva do amanhã e a vida colorida, naquilo que nela são seus altos e baixos, mas a gente sempre acredita numa possibilidade de haver uma mudança de uma situação desfavorável para uma favorável. Mas quando a pessoa é cometida dessa ideação suicida, esse esvaziamento do interesse de viver e a perda do sentido da vida vai fazendo com que ela se torne cada vez mais fragilizada no seu projeto de vida e naquilo que a vincula nas relações com as outras pessoas. Isabel, desde julho o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o número do CVV, que é o 188, passou a ser gratuito para todo o país, não é isso? Vocês estão recebendo mais ligações, o fato de o serviço agora estar mais abrangente, as pessoas estão procurando mais o serviço de vocês? Sem dúvidas. Hoje, o Centro de Valorização da Vida, hoje em todo o país, recebe 2,5 milhões de ligação. Isso aí é um número, não é? Desde o 188, que foi implantado em 1º de julho, né, para toda a nacionalidade. Hoje temos 26 estados que atendem pelo 188 e o Distrito Federal. Então, isso aí, essa gratuidade, fez com que locais onde não existia postos do CVV, unidades do CVV, pudessem também fazer uso do nosso trabalho, né? Do nosso voluntariado. Então, isso aí foi uma conquista, não é? Que podemos dizer de valor inestimável. Doutor Everton, todo suicida tem necessariamente um transtorno mental?
Boa noite. Boa noite. Satisfação enorme estar no seu programa, porque não deixa de ser um trabalho de comunicação, e isso é muito importante com a população. Essa é a nossa tarefa, quer dizer, nós vivemos fazendo universidade, fazendo pesquisa, e nós temos assim, um dever, uma espécie de trabalho, de missão, de trazer essas informações e, sobretudo, coisas de natureza prática. Bem, os dados que a Organização Mundial de Saúde estima a questão do adoecimento mental, ele é estimado em 95%. É óbvio que isso em estatística é praticamente toda a grande parte da população. Isso tem sido comprovado no mundo inteiro. Inúmeras pesquisas, nós mesmos, no nosso programa de pós-graduação na Universidade Federal de Pernambuco, em neuropsiquiatria, nós temos vários alunos de mestrado, doutorado, e um grupo de pesquisa especificamente dedicado a esse tipo de estudo, em populações de risco. E nós temos inúmeros artigos já publicados em revistas internacionais e falando para o mundo inteiro da nossa experiência, específica da nossa região, especificamente aqui em Pernambuco também. Nós temos uma estimativa de que dentro dessa população há de verdade pessoas que preenchem critérios para adoecimento mental. Sim. E, obviamente, dentro desses quadros clínicos, vamos chamar assim, a depressão é, de fato, assim, a condição clínica mais associada ao ato suicida, a tentativa e ao ato em si mesmo. Portanto, preciso que se diga que sofrimento mental, a expressão, óbvio que a pessoa adoecida ela tem um sofrimento, não é? Mas sofrimento faz parte da natureza humana. É natural que nós tenhamos conflitos, dramas, problemas existenciais e, em algumas situações, sofrimentos que justifiquem, naturalmente, a expressão da emoção e do sentimento humano. Agora, há uma diferença de que, quando eu utilizo a expressão sofrimento, eu não estou afirmando que todas as pessoas que sofrem emocional, enfim, psiquicamente, e são pessoas adoecidas. Sim. Mas diria com certeza que todas as pessoas adoecidas mentalmente passam por um grande sofrimento. Não há poesia na doença mental. Sim. Professor, posso chamar professor? Claro. Mas como é que a gente sabe, como é que a gente percebe? Uma pessoa leiga que não é da área de saúde, que não tem informação, enfim. Como é que ela percebe que aquele amigo, aquele parente realmente que a ideação suicida é real, que realmente ele pode chegar a cometer o ato? É muito difícil dizer isso com precisão, não é? Até porque é uma situação, não é fácil de ser percebida mesmo às vezes para um profissional da área de saúde mental. Agora, em geral, se a pessoa tem um padrão de comportamento que é conhecido como um padrão de sociabilidade, um padrão de engajamento com as coisas da vida cotidianas, o primeiro sinal é uma queda de interesse, um isolamento, se ela se expressa, se interage com as outras pessoas, ela passa para uma atitude bastante de interioridade na relação dela com ela mesma, com ela própria, né? Então, esse é um dos sinais indicativos, mas existe um conjunto de outros sinais, por exemplo, que diz respeito, se o caso for o caso de uma depressão, como uma razão de uma ideação suicida e uma busca do cometimento de uma prática suicida,
pode ser uma perda de apetite, a ausência de sono, uma irritabilidade, um isolamento. A pessoa, mesmo dentro de casa com as pessoas que lhe são mais queridas, ela vai buscar se isolar. E se isolar não é para ouvir uma música, não é para escutar um rádio ou para ler um livro. Ela vai se isolar no processo de que as outras pessoas tornam-se para elas muito dolorosas qualquer forma de contato, mesmo com as pessoas que são muito queridas. Então ela sai do padrão. Ela sai, em geral sai. E não são todas as que saem e se mantêm em silêncio. Algumas saem e falam sobre si e ficam mandando, como se diz, sinais de que elas estão num estado de sofrimento. Porque chegar um momento da ideação mesmo suicida, esse já é um momento muito extremo. E eu tenho um sentimento comigo que eu quero externar com vocês, vocês que atuam no CVV e com o Dr. Everton Botelho, que diz respeito ao fato de que eu tenho um sentimento que a pessoa está cometida de uma intensidade de sofrimento tamanho que lhe é suportável e que pensar no suicídio às vezes me dá a impressão de que é uma maneira dela tentar conseguir desviar a atenção da dor que ela sofre. É como se pensar em morrer fosse menor do que o próprio sofrimento. E ali, quando ela se isola e ela fica presa a si própria com essas ideações suicidas, é como se ela quisesse, na ideação suicida, se agarrar a uma última possibilidade de não poder ou não vir a praticar o ato. Porque pensar em morrer é menos doloroso do que o próprio sofrimento ao qual a pessoa está submetida. Eu tenho comigo esse sentimento de que isso ocorre muitas vezes, sabe? A pessoa fazer da ideação suicida uma espécie de escudo para suportar a dor que lhe parece insuportável. Isso lembra Cioran. Cioran, né? Um filósofo, enfim, que sempre sempre repetia essa expressão, né? Eu só não me suicido porque eu tenho a liberdade de me suicidar a hora que eu quiser. Não é exatamente a sua afirmação, professor, mas... Como se ali houvesse, pelo menos na atitude, houvesse uma luz no fim do túnel. No pensamento, né? No plano cognitivo, ela estivesse tentando encontrar algo que fosse menos doloroso do que os conflitos que ela está vivendo. Essa sensação me veio há anos e anos atrás, lendo um livro de um escritor americano, que ele foi chamado para abrir um congresso de psiquiatria. Esse escritor, o escritor que escreveu A Escolha de Sofia, e esse livro dele se chama Perto das Trevas. Ele vai fazer uma viagem a Paris, recebe um convite para receber um prêmio, uma homenagem, e quando chega lá, mal ele chega no hotel, ele pede desesperadamente a esposa para voltar para os Estados Unidos. E vive William Styron, o nome dele. Escreveu A Escolha de Sofia, escreveu vários outros livros, um escritor extremamente interessante. E esse Perto das Trevas, ele fala na depressão dele. Foi aí que eu pensei nessa ideia de que a pessoa pode querer se auto-enganar, se refugiando na ideia suicida para fugir do sofrimento. Então, o que é que ele diz? Que durante esse tempo todo, primeiro ele tentou mascarar, tentou enganar aos outros e a si próprio, fingindo que não estava mergulhado numa situação desesperadora de vida. Mas aí ele diz o seguinte, que ele era como se estivesse vivendo uma experiência de si tripartido, em três partes. Uma parte dele dizia: a vida é encantadora, a vida é magnífica, as pessoas lhe amam, você ama as pessoas. Aí a outra parte dele dizia: você não é amado, ninguém lhe ama, não vale a pena viver, por que não dá fim? E ele no meio, exatamente como um juiz, ora escutando a argumentação de um lado desfavorável à continuidade da vida e ora escutando outra que dizia: viva, que é bom e que é importante. Então, isso tudo me pareceu no livro que era uma estratégia, sem que ele se desse consciência, de que é melhor construir uma situação tão dolorosa e difícil como essa para fugir daquilo que seriam os reais conflitos que levariam ao suicídio. Vamos fazer um intervalo. Ou que poderiam levar. Vamos fazer um intervalo.
Vamos fazer um curto intervalo, hoje debatendo saúde mental e prevenção do suicídio. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje discute saúde mental e prevenção do suicídio. Para participar desta conversa, convidamos Silvio Ferreira, psicólogo, Isabel Melo, vice-coordenadora do Centro de Valorização da Vida, e Everton Botelho, neuropsiquiatra. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Isabel, vou voltar com você agora. O CVV, para quem não conhece, é um serviço gratuito, anônimo, né? A pessoa não precisa se identificar e funciona como uma espécie de pronto-socorro emocional, né? Que a pessoa pode pegar o telefone e ligar. E aí eu pergunto, para algumas pessoas é mais fácil falar com um estranho, um desconhecido que está lá do outro lado da linha? Isso. Muitas vezes, né, você falou do CVV, o CVV é uma instituição não governamental, né, instituição filantrópica fundada em 62, e muitas vezes realmente ela sente-se mais à vontade, porque muita gente tem muitos amigos, tem famílias numerosas, porém não sente-se à vontade para falar de si, devido ao comportamento, né, crítico da mãe, do pai, do irmão. Tem medo de como vai ser julgado, talvez. Isso, né? Então a gente presta esse atendimento sigiloso, né, livre de crítica, de julgamentos, onde a pessoa se sente muito mais acolhido e muitas vezes encorajado a fazer seu desabafo, a conversar sobre seus problemas, onde a pessoa muitas vezes não quer partilhar com a família, não quer compartilhar daquilo que faz ela sofrer com a família, e isso aí traz um certo conforto, digamos assim, não é? Porque hoje as pessoas têm muitos amigos, porém na hora de você tratar de algo que está lhe sufocando, lhe fazendo sentir, né, mal, angustiado, isso aí é importantíssimo. Esse acolhimento, né, dentro de um clima de ameaça reduzida, livre de críticas, livre de julgamentos, isso aí faz uma grande diferença. Doutor Everton, os adolescentes estão mais suscetíveis ao suicídio também? Sim. Por quê? Primeiro, a constatação de que os índices de suicídio têm aumentado, e principalmente numa população mais jovem. A explicação é complexa, mas nós sabemos que há toda uma mudança que se passa numa velocidade significativa no mundo, no planeta, né? Há um movimento hoje que traduz certas mudanças de paradigmas, certas mudanças de valores, de comportamento. E o que nós observamos com frequência é que nós encontramos, muitas vezes, garotos com muita capacidade intelectual, muito inteligentes, criativos, mas emocionalmente são crianças que não sabem suportar uma frustração, um limite, não pode, que não sabem elaborar ou assimilar o fato da namoradinha simplesmente ter acabado o namoro ou vice-versa. Quer dizer, motivos
aparentemente, para quem está de fora, aparentemente banais e que revela essa falta de crescimento emocional. Eu queria só, Isabel, desculpe, falar assim, dizer tecer algum comentário, expandir um pouco talvez, em dizer assim, aquelas pessoas que falam, que procuram falar, elas estão buscando ajuda. É o cry for help. Eu preciso falar. Essa população é uma população que você pode identificar e sabe que o suicídio é uma morte evitável. E nós temos que ter também o bom senso de que só falar não é suficiente. Não Exatamente. Tem que buscar tratamento, né, doutor? Muitas vezes, não é? Eu acho que o doutor Everton quer dizer que precisa também as pessoas terem um acompanhamento medicamentoso, um acompanhamento médico. Sim. Eu acho que é essa questão. A aceitação, não é? Algo de que a para pessoa lá, além está da fala. passando Isso. por determinados problemas psicológicos, psiquiátricos. Né? Pode começar uma simples ligação para desabafar. Sim. Né? Então, a partir do momento que ela fala, que ela desabafa, que ela tem essa oportunidade de externar o que sente, né? De se perceber, porque muitas vezes a pessoa passa a se perceber com uma simples conversa, onde você permite que ela seja ela mesma, que ela se escute, através de uma escuta amorosa, uma escuta atenta. Então, assim, muitas vezes a pessoa toma essa atitude de procurar tratamento a partir de uma simples conversa, né? Então, assim, o nosso atendimento, ele é um atendimento fraterno, humanista. Então, assim, ele não tem cunho para De intervenção terapêutica. intervenção nenhuma. Então, assim, como a gente tem um trabalho voluntário de acolhimento, né, a partir desse acolhimento, as pessoas muitas vezes passam a aceitar as suas próprias escutas. Ela se escuta, ela se sente, né, passa a partir daí ter essa atitude de procurar um psicólogo. Por quê? Muitas vezes existe um preconceito, existe um tabu em ir para o psiquiatra, em se falar em suicídio. Então, é preciso quebrar esse tabu, é preciso se conversar mais sobre isso, para que possa... Agora, professor, dá para definir esse limite entre invasão de privacidade, é aquilo de a gente estar se metendo demais na vida do outro, né, que a gente chama comumente assim, e ser omisso? Dá para a gente fazer um limite aí? Onde é que o bom senso entra aí? Onde é que a gente percebe que, não, Veja, com essa pessoa a gente pode ir mais além, aqui não? Como é que a gente faz para medir isso? Eu me pergunto, se alguém perguntar, um pai perguntar para um filho ou uma filha, uma mãe para uma filha ou um filho, se ele está bem, se ele se sente feliz com as coisas que está fazendo na faculdade. Não naquilo, você está estudando, você está, ou seja, cobrando um resultado, mas simplesmente perguntar se a pessoa está feliz nos seus vários espaços de vida. Você está feliz no seu namoro, você está feliz no seu trabalho, você está feliz na sua escola, na faculdade. Isso é uma invasão de privacidade. Eu acho que é o de mais elementar que se pode esperar de alguém que numa relação com outra de natureza afetiva, familiar ou de amizade, pode perguntar em relação à pessoa qual é o grau de dificuldade que você está enfrentando. Isso não é um inquérito para saber se a pessoa vai se matar ou não, mas é uma maneira de a gente mostrar de forma efetiva na relação com outra pessoa, que outra pessoa conta para nossas vidas, conta para a gente. Então, eu não tomo uma coisa dessa, na verdade, não pode ser tomada como invasão de privacidade. Invasão de privacidade é quando a pessoa se coloca diante da outra como se estivesse fazendo um inquérito policial, querendo saber aquilo que a pessoa não permite ou não tem interesse em revelar. Julgamento, né? Sim, claro. E condenando e fazendo todo tipo de avaliação em termos de julgamento de valor na forma de um inquérito policial. Agora, doutor Não sei nem Everton, se eu estou dizendo de forma adequada inquérito policial, peço até desculpa, está me chegando assim. o senhor colocou a importância de procurar tratamento, né? E ela colocou que o CVV seria esse primeiro, abriria esse caminho.
E aí eu estou com um dado aqui, falando especificamente em Pernambuco, que há 10 anos a gente tinha 16 hospitais psiquiátricos. Hoje a gente tem 5, né? E hoje também nós temos 320 leitos especializados e mais 96 em hospitais gerais, que não são só psiquiátricos. Com essa estrutura que a gente tem, essa estrutura é suficiente para atender? Pelo menos em termos de internamento, falando de tratamento especificamente? Bem, está amplamente demonstrado que essa estrutura, essa rede, né, que se pretende dizer que substitui a estrutura que existia antes, no sentido de atender as pessoas adoecidas, faz parte de uma política muito mais baseada em ideologia do que em dados epidemiológicos. Nós sabemos que a demanda da população é muito grande. Nós não temos redes, CAPs, suficientes para atender. Os CAPs são centros de apoio, de acolhimento psicossocial, enfim. E aí, só lhe interrompendo rapidamente, a média de espera para um atendimento no CAPS é de 9 meses, só para complementar. E aí eu vou lhe dizer, Espaço de tempo. quando alguém tenta suicídio, ou mesmo alguém que diz, eu pretendo, passa muito pela minha cabeça, executar, tirar a minha vida, atentar contra a minha vida, isso constitui uma urgência médica. E nós não temos hoje para onde referenciar alguém que esteja numa situação de prestes a cometer, eventualmente, um ato contra a sua própria vida. Então, definitivamente, essa política, ela precisaria de algo, porque ninguém é a favor de manicômio, ninguém pode ser sensata, ninguém é a favor de manicômio, né? O termo manicômio são instituições que internam pacientes doentes mentais que cometeram crime e foram apenados. Sim. O manicômio, a origem do manicômio é esse. Agora, a questão dos hospitais, que houve distorções, os hospitais cometeram, quer dizer, os hospitais conveniados com o Ministério da Saúde, eles certamente cometeram muitas injustiças. Formavam pessoas, desenvolveram hospitalismo, e aquilo virou uma espécie de mercado. Eu denunciei isso em 1976, num congresso de psiquiatria, ainda estudante. E fui, naturalmente, sofri minhas consequências, né? Então, não se fala isso. Não, nós precisamos de leito hospitalar, mas o leito do paciente psiquiátrico não é o leito do paciente de cardiologia. Claro, é diferente, né? É um espaço onde ele precisa tornar aquele espaço um espaço onde ele possa desenvolver, ter a ajuda da equipe, do enfermeiro, do psicólogo, da terapeuta ocupacional, enfim. Agora, professor, só complementando a esse dado do CAPS, a esse que o doutor falou, tem um outro dado que 60% dos suicidas nunca tinham ido a um psiquiatra ou a um psicólogo. Se eu podia comentar rapidamente isso. Quanto mais grave a doença mental, mas as pessoas acham que estão acometidas de um estado de lucidez extraordinário. E não só o estado de lucidez que elas acreditam, que é uma coisa absolutamente fantasiosa. Elas não têm a compreensão da real causa que faz com que elas estejam mergulhadas nos conflitos em que se encontram. A outra questão é que elas
quanto mais estão vulneráveis, elas se sentem contrariamente autossuficientes. O fato de que não procura ajuda não é só a questão de que não encontra espaço junto às outras pessoas. É que às vezes a característica do próprio adoecimento dela, ela adquirir para si, estabelecer para si e acreditar que ela é autossuficiente, que ela basta a si mesma. Então isso é uma coisa, vou usar uma palavra um tanto intensa, mas é uma dimensão de arrogância na doença muito grande. Porque fora dela a gente às vezes sente que tem que recorrer a um outro, pedir ajuda, se colocar num estado de vulnerabilidade diante de alguém e fragilidade. Mas essas pessoas acometidas de problemas severos e começam com ideação suicida, elas muitas vezes se acham autossuficientes. Isso impede de que elas busquem outras pessoas, porque elas acham que elas são capazes de dar conta delas próprias. A vida humana impede a gente, não há possibilidade de alguém dar conta de si próprio. A gente só dá conta das nossas vidas na relação com a outra pessoa. E aprendendo desde cedo, como o Dr. Everton mencionou, que o sofrimento faz parte da vida. O sofrimento, se a vida humana fora de sofrimento, nos remove da vida humana, coloca na natureza, coloca em outro lugar, mas não é a vida humana. Não pode ser inteiramente sofrimento, mas o sofrimento é parte integrante, constitutiva da vida de cada um de nós. Vamos fazer outro intervalo? Vamos fazer. A gente volta Claro. em poucos minutos, hoje discutindo saúde mental e prevenção do suicídio. Estamos de volta com nossa conversa sobre saúde mental e prevenção do suicídio, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Silvio Ferreira, psicólogo, Isabel Melo, vice-coordenadora do Centro de Valorização da Vida, e Everton Botelho, neuropsiquiatra. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU. Dr. Everton, vou começar agora com as perguntas. Priscila Ribeiro, do Cabo, pergunta o seguinte: gostaria de saber se o pensamento de morte, o desejo de morrer, que visa o fim de uma situação de angústia, pode ser considerada ideação suicida, mesmo que o indivíduo não apresente energia para o ato propriamente dito. É uma pergunta muito pertinente, Priscila. É claro que você descreveu claramente a ideação suicida, né? A ideação é exatamente essa, passa pela mente da pessoa uma certa desistência, né? E vai se buscar talvez o alívio imaginado, né? Na tentativa de quebrar e fugir daquela angústia. Quando você passa da ideação para o planejamento, como você vai executar aquilo, você tem um aumento de 34% da chance de você cometer o suicídio. E importante também, objetivamente, saber que existe uma alteração de natureza neuroquímica nos circuitos que estão responsáveis pela interpretação dos acontecimentos. Geralmente, uma pessoa que pensa em tirar a sua própria vida, se há de convir que ela não está no seu estado habitual. Não é normal você pensar em se matar. Não é? Justamente a contradição, não é? Porque o que nós temos é o instinto de conservação da vida. Os grandes suicidas, eles têm que colocar por exemplo, que escolhem certos métodos. Então, é preciso entender
que há uma mudança no funcionamento do Uma cérebro questão cerebral aí também, né? que faz com que você distorça a visão de mundo e essa visão de mundo fica absolutamente negra, sem saída, né? Cícero Eduardo de Camaragibe, aí eu vou complementar para o senhor, se esse potencial suicida é adquirido na formação psicoemocional ou genético. Se também tem um lado genético que a gente também pode dizer que tem a ver, doutor? É isso, parece ser uma das possibilidades de que o suicídio não seja só apenas aprendido ou modelagem de comportamento. Parece existir evidências de que existiria um perfil, um aglomerado de natureza genética, de genes candidato, para expressar um fenótipo de pessoas que têm muito mais propensão ao suicídio. E, em poucas palavras, eu diria, por exemplo, uma dessas evidências é que você, às vezes, se depara com depressões gravíssimas, em termos de sintomas, a pessoa perde 10, 20 quilos, estomatologia muito grave, mas não passa por essa pessoa na mente tirar a própria vida. Pelo contrário, eles querem viver. No entanto, depressões menos graves podem cursar com a ideação suicida. Professor Silvio, Silvana Moura quer saber, aqui do Recife, parabeniza pelo programa e o tema, obrigada, Silvana. Como proceder quando observo uma mudança de comportamento do meu filho? Que tipo de intervenção devo fazer se ele se torna mais recluso e depressivo? Se ele se torna mais recluso e depressivo, eu acho que a coisa fundamental é estar junto, é abraçar, não precisa falar, dizer uma palavra, eu acho. O abraço, o acolhimento, o calor, a pessoa sentir através do gesto que tem alguém ali que ama. No silêncio, esse amor pode ser expresso através de um carinho ou de um abraço. Isso é muito importante, né? E a partir daí, em algum momento, dando esse acolhimento do calor, do carinho e do abraço, a pessoa ir dizendo as coisas, né? Em que medida eu posso lhe ajudar, em que medida a gente pode procurar ajuda em comum, dar um testemunho de vida, se possível, da pessoa, ela própria. Essas coisas são importantes. Eu acredito muito no calor de um abraço e no que isso pode expressar como acolhimento, né? Como amparo em relação a outra pessoa. Agora, me permite só dizer uma coisinha, discrepando da resposta em relação à pergunta que foi formulada, é que a Organização Mundial de Saúde prevê o acometimento de 800 mil suicídios ao final desse ano de 2018. Isso é uma coisa assustadora, absolutamente assustadora. Isso é um caso de saúde pública, porque ninguém em sã consciência pensa em tirar a vida. O compromisso é o compromisso com a pulsão de vida, o instinto de vida, de querer... sobrevivência, né? Sim, de querer estar no mundo e não querer. Mas também essas pessoas o que querem é parar de sofrer. Se perguntasse se querem morrer, elas, se puderem entrar se pudesse entrar numa, como é que se diz, numa cápsula com nitrogênio e ficar lá e quando acordar a angústia ter ido embora, elas não optariam por morrer, elas viveriam esse processo. O que elas não sabem é como manejar uma angústia que é dolorosa, como se fosse espadas furando a pessoa e ela sentindo uma dor que é de natureza insuportável. Mas, infelizmente, a gente que tem tanto desejo de viver, somos a única espécie que sabemos que vivemos e temos um compromisso com a vida. Nós também, infelizmente, mas faz parte da vida, temos o desejo de morrer. Isabel, Emily Siqueira, também aqui do Recife, quer saber como faz para ser voluntária do CVV. Emily Siqueira, para ser voluntária do CVV, você precisa sentir vontade de ajudar o próximo, vontade de se doar em prol à sociedade. Agora, para isso você tem que ter 18 anos, disponibilidade de tempo... 18 anos no mínimo, não 18 anos. No mínimo, 18 anos, né?
disponibilidade de, no mínimo, 5 horas por semana para prestar esse apoio, né, é o que a gente exige, e participar do programa de seleção de voluntários, que acontece durante o ano várias vezes, em média 6 vezes por ano. A gente ainda tem um processo durante esse ano. Para você se inscrever, você acessa o nosso site, né, www.cvv.org.br/voluntário. Então, se você acessa o site, entra na página de voluntários e você vai ver a data do curso e o local. Esse curso ele tem a duração de 3 meses, né, de capacitação, porém é bem extenso assim, em termos de aprofundamento, né, do sistema que a gente usa, que é um apoio emocional, humanista, não diretivo, né, dentro da abordagem CVViana. Doutor Everton, Tailane de Recife gostaria de saber como deve fazer, porque eu tenho uma pessoa depressiva e eu acho que tenta muito se suicidar e está muito agressivo. É a pergunta dela. Provavelmente, se ela está enfatizando essas alterações de comportamento, está agressivo, e que vem falando e parece que fazendo algumas tentativas, né? Então, parece que um padrão, uma mudança de comportamento que está compatível com algo que precisa ser visto, precisa ser avaliado. Nós, assim, nos preocupamos, essas taxas que o professor Silvio Ferreira falou há pouco, são taxas assim, talvez se avalie num número até um pouco maior, né? Estima-se que possa chegar até 1 milhão de pessoas. Mas, entenda, é necessário que essas pessoas, de uma certa maneira... Esse mundo é um mundo muito competitivo. Os adolescentes estão vivendo uma situação de muitas mudanças, né? Haja vista esses jogos eletrônicos, a questão da internet. Desafios que terminam, por vezes, culminando num suicídio, né? Essas novas formas que existem de jogos, de desafios, etc., né? Então, pessoas, muitas vezes, são levadas a determinadas práticas que são absolutamente repulsivas, né? São práticas assassinas, na verdade. Agora, eu diria assim, enfatizando a questão, assim, é muito importante o acolhimento, é muito importante ter digamos assim, a disposição e a consciência de que o outro precisa de ajuda, mas eu iria um pouco além. Eu penso que se um pai ou uma mãe que se aproxima, né, de um filho que ela percebe que não está bem, que está isolado, que está sem apetite, que joga muito internet, se aproxime. O professor Silvio explicou de uma maneira extremamente didática, mas veja, nem sempre a pessoa quer esse abraço. Ela, não é que ela, enfim, não seja uma coisa franca, honesta, mas a pessoa pode reagir, principalmente a adolescente, pode reagir de uma maneira muito indelicada, para não dizer violenta. Então, geralmente, pessoas que não estão bem e que estão deprimidas, e é preciso dizer que depressão não é tristeza, depressão é uma doença que acomete o indivíduo como um todo. Essas pessoas precisam de ajuda médica também, psicológica e médica. E, claro, é preciso que se exponha a um tratamento. Houve um comentário sobre alguém que melhora e não tem energia. Imagine a tragédia. Quando ela melhora e tem energia, ela pode cometer o suicídio. Existem até medicamentos que podem produzir esse tipo de efeito. Sim, sim. Por isso também a importância de não se automedicar, né, doutor?
Agora, professor, é importante a gente falar, porque quanto mais a gente conhece, mais a gente pode combater, né? No Brasil, os principais tipos de suicídio são nessa ordem: enforcamento, intoxicação e armas de fogo. A gente está num momento político atual, onde se discute o armamento da população, não é? E onde está sendo também aí em discussão a PL do veneno, que vai aumentar o uso de agrotóxicos, então possivelmente vai ter mais gente manejando esses venenos. Isso está sendo levado em consideração, a questão do suicídio. A gente fala que é um problema de saúde pública, mas na hora da discussão, isso vem à tona entre os profissionais, as pessoas do meio de vocês? As formas de se matar? Essa importância, né, de saber que mais agrotóxico, de repente, vai trazer também mais gente manejando veneno. Sim. Que mais gente armada pode também trazer como consequência... Porque quando se faz estimativas de quantas pessoas a estatística projeta que poderão morrer no ano cometendo suicídio e as formas de cometimento de suicídio e a faixa etária, que no Brasil é muito, entre os 15 e os 35 anos de idade, esses dados todos são dados estatísticos. Agora, o número de pessoas que suicidam e que não fazem parte dos dados estatísticos é muito alto. Pessoas que vão tomar banho num rio, numa praia, e acabam se afogando e a morte será registrada como afogamento quando ninguém sabe a motivação, e se souber e for fazer um levantamento do estudo de caso daquela pessoa, poderá entender que aquilo pode ter sido expressão de um suicídio. Ou por atropelamento, é um atropelamento, a pessoa se joga. Então, existem variadas formas que as pessoas encontram para se matar sem que evidencie, por uma escolha delas, que o modo como elas escolheram é o modo que seja caracterizado como suicídio, né? Fica como uma contingência, uma circunstância. Fica fora dessa estatística, um acidente de vida. Claro, eu só quero dizer que eu acho extremamente importante que o tratamento seja um tratamento que envolva os aspectos psicológicos, os aspectos médicos, obviamente, que uma pessoa mergulhada no suicídio, com a ideação suicida tão intensa e mergulhada na depressão sem fim, um abraço não vai removê-la dali. Mas, se não tem essa força, ela ajuda a, no mínimo, fazer com que aquela pessoa permita ser levada, não é nem ela ir, ela permita ser levada para ter um atendimento médico necessário através de todas as medicações que a medicina dispõe para remover ela daquele estado de depressão. Até porque, se não for assim, aquilo que seria a atitude profissional intervencionista, ela nem poderia ser realizada num consultório de um psicólogo, uma pessoa acometida de uma depressão sem fim. Há uma coisa mais que eu acho importante se dizer, né? É que essas pessoas que vivem mergulhadas nessa ideação suicida, o silêncio dela é uma maneira dela pedir ajuda. Sim. O isolamento Observar dela... Isso, né? Hã? Observar silêncio, né? O silêncio é uma maneira de pedir ajuda, entendeu? Há um escritor, até, que era da paixão de Freud, chamado John Milton, um poeta, que ele dizia num dos seus livros, O Paraíso Perdido: no íntimo, na exterioridade, fala o silêncio está falando e as pessoas estão pedindo ajuda. A gente tem um pouquinho mais de um minuto agora para encerrar. Eu queria que vocês tentassem dividir esse tempinho final. Isabel, as considerações finais, por favor. Bom, agradecer a oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui no Opinião Pernambuco, que é muito importante que a sociedade como um todo passe a ver o suicídio como uma questão de saúde pública, passe a falar mais sobre isso, passe a se importar mais com o outro, passe a olhar mais nos olhos do outro. E você que dispõe desse tempo, junte-se a nós. Torne-se você também um voluntário do CVV. Dr. Everton. Gostaria de agradecer a oportunidade, o interesse em divulgar o tema. Precisamos falar, precisamos entender que a ideação e a tentativa de suicídio é uma urgência médica. É preciso enfatizar que muitos desses pacientes estão abandonados à sua própria sorte, na rua comendo lixo, pessoas que precisavam de acolhimento, precisavam de tratamento e estão abandonadas. Isso é um problema grave, uma omissão de socorro. Então, nós estamos diante de um problema político
muito sério, né? Eu vou fazer aqui um comentário que foi muito desagradável no nosso terceiro simpósio da Universidade Federal de Pernambuco, onde nós temos nosso grupo de pesquisa e nós convidamos o coordenador da Divisão de Saúde Mental em Brasília, estava aqui conosco mostrando o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ministério da Saúde e simplesmente o auditório foi invadido por pessoas estranhas que tiveram um desplante, uma atitude extremamente violenta contra nós que estávamos lá no nosso terceiro ano de simpósio, onde fala sobre suicídio. Doutor Everton. É uma denúncia, desculpe o fato de eu ter ultrapassado meu tempo, desculpe. Eu que peço desculpas. Realmente a gente está no final do programa. Agradeço muito a presença de vocês. A Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Em breve este programa estará disponível no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.